Você já parou para pensar que as civilizações antigas guardam segredos e mistérios que até hoje a ciência não conseguiu explicar completamente? É justamente isso que vamos explorar hoje. Prepare-se, porque neste vídeo você vai conhecer o top 10 fatos estranhos sobre as civilizações antigas, histórias que vão desde rituais bizarros até tecnologias que parecem não se encaixar no período em que foram criadas. E já fica o aviso, quanto mais você escutar, mais vai perceber que o passado da humanidade esconde enigmas que desafiam a lógica. Então se ajeita aí, aumenta o volume e vem comigo nessa viagem no tempo que promete mexer com a sua curiosidade e deixar muitas perguntas sem resposta. Em 10º lugar, temos os crânios alongados dos povos antigos. Diversas culturas, como os maias e até civilizações do Egito, tinham o costume de deformar propositalmente o crânio de crianças desde cedo, usando faixas ou tábuas que pressionavam a cabeça até que ela adquirisse o formato alongado. Mas a grande dúvida é, por quê? Alguns estudiosos acreditam que isso era feito para marcar status social, outros dizem que estava relacionado a crenças espirituais, e há ainda quem afirme que isso poderia ter ligação com divindades ou seres misteriosos que eles acreditavam imitar. Independentemente da explicação, esse ritual mostra como sociedades antigas estavam dispostas a modificar até mesmo o corpo humano em nome de suas crenças. Em 9º lugar, vamos falar sobre os canais submersos de Yonaguni, no Japão. Encontrados no fundo do oceano, essas estruturas de pedra apresentam cortes e degraus tão precisos que parecem ter sido esculpidos por mãos humanas. Porém, alguns especialistas afirmam que tudo isso pode ser apenas uma formação natural. A polêmica cresce porque, se realmente forem ruínas artificiais, isso poderia indicar que existia uma civilização avançada na região muito antes da história oficial registrar. Esse mistério subaquático ainda intriga arqueólogos e mergulhadores no mundo todo, sendo considerado por muitos o Atlântida do Japão. Em 8º lugar, temos o enigma dos soldados de terracota da China. Construído para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang, o exército conta com milhares de estátuas em tamanho real, cada uma com traços únicos no rosto, como se fossem representações de pessoas reais. O mais assustador é que, apesar de terem sido criadas há mais de 2000 anos, algumas armas encontradas junto com as estátuas ainda estavam afiadas e livres de ferrugem. Isso levanta uma questão curiosa. Que técnica misteriosa de preservação os chineses antigos conheciam que a humanidade só foi dominar muito tempo depois? Em 7º lugar, precisamos falar dos mapas impossíveis, como o famoso mapa de Piri Reis. Produzido no século XVI, esse documento detalha com incrível precisão a costa da América do Sul e até mesmo da Antártida, centenas de anos antes de qualquer expedição moderna ter conseguido mapear essas áreas de forma tão exata. A grande questão é, de onde o cartógrafo turco tirou essas informações? Há quem diga que ele teve acesso a registros de civilizações muito mais antigas que já teriam dominado a navegação e a cartografia em níveis que até hoje nos surpreendem. Em 6º lugar, encontramos os antigos engenheiros do Peru, responsáveis por Sacsayhuamán. As muralhas desta fortaleza são compostas por enormes blocos de pedra, alguns pesando toneladas, encaixados com tanta precisão que nem mesmo uma lâmina de faca consegue passar entre eles. O detalhe é que até hoje ninguém sabe exatamente como eles transportavam e ajustavam essas pedras gigantescas, sem as ferramentas modernas que conhecemos. Esse feito faz muitos acreditarem que as civilizações andinas dominavam técnicas de construção que ainda não conseguimos replicar totalmente. Na 5ª posição, temos os mistérios do Egito. E não estamos falando apenas das pirâmides. Uma descoberta intrigante foi a de lâmpadas antigas encontradas em templos egípcios, conhecidas como lâmpadas de Dendera. Algumas representações parecem mostrar objetos semelhantes a lâmpadas modernas, alimentando teorias de que os egípcios possuíam uma forma de iluminação avançada. Apesar de muitos especialistas afirmarem que se tratam apenas de símbolos religiosos, a semelhança com a tecnologia atual é tão grande que levanta dúvidas até hoje. Em 4º lugar, vamos para a Índia antiga, onde textos milenares como Mahabharata descrevem máquinas voadoras chamadas de Vimanas. Esses textos falam de batalhas aéreas, armas poderosas e até viagens espaciais, milhares de anos antes da invenção do avião. Muitos acreditam que esses relatos não passavam de mitologia, mas há quem defenda que os textos poderiam ser registros de um conhecimento avançado perdido com o tempo.
Independente da interpretação, é impressionante pensar que civilizações tão antigas já imaginavam, ou talvez até presenciaram, tecnologias desse nível. Em terceiro lugar, temos os mistérios da Ilha de Páscoa. Além das famosas estátuas Moai, o que mais intriga os arqueólogos é como uma sociedade tão pequena conseguiu mover blocos de pedra colossais por quilômetros de distância. Estudos recentes indicam que os Moai poderiam ter sido andados pela ilha com cordas, mas o esforço exigido ainda seria absurdo para a população da época. Mais curioso ainda é que a cultura que ergueu essas estátuas praticamente desapareceu, deixando poucas pistas de como tudo realmente aconteceu. Na segunda posição, não poderíamos deixar de falar dos mistérios da civilização maia. Esse povo era extremamente avançado em astronomia, arquitetura e matemática, ao ponto de prever eclipses com uma precisão assustadora. Porém, o que mais intriga os estudiosos é o colapso repentino dessa civilização. Cidades inteiras foram abandonadas e até hoje não existe uma explicação definitiva para isso. Fome? Guerras? Mudanças climáticas ou algo ainda mais enigmático? A verdade é que o sumiço dos maias continua sendo um dos maiores quebra-cabeças da arqueologia. E, em primeiro lugar, chegamos às linhas de Nazca, no Peru. Gigantescos desenhos no deserto, visíveis apenas do alto, que retratam animais, figuras geométricas e até formas misteriosas. O mais curioso é que os povos da época não tinham a tecnologia necessária para ver essas linhas do céu. Então a pergunta é inevitável: para quem essas figuras foram feitas? Foram sinais para deuses, rituais religiosos ou até mesmo mensagens para visitantes de outros mundos? Até hoje não existe uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa: as linhas de Nazca continuam sendo um dos maiores enigmas já deixados por uma civilização antiga. E aí, qual desses fatos você achou mais estranho? Será que as civilizações antigas tinham conhecimentos que simplesmente se perderam ao longo da história? Deixe sua opinião nos comentários, e se você curte mistérios como esses, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!